Do livro Vinha de Luz, capítulo 67 de 180, Adiante de Vós, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 67 de 180, Adiante de Vós. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, para a Galiléia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando à experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em decisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece, invariavelmente, no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos, ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Vinha de Luz, que Emmanuel intitulou Adiante de Vós. Este nome, dado por Emmanuel, ele utilizou esta passagem evangélica, que foi anotada por Marcos, no capítulo 16,
versículo 7. Ela faz parte do capítulo Ressurreição do Evangelho de Marcos. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, levantaram cedo no terceiro dia que Jesus foi crucificado. E elas compraram aromas para que ungisse Jesus, como era normal se fazer naquela época. E quando elas lá chegaram, elas viram que a pedra do sepulcro estava removida. E elas adentraram no local. E elas encontraram um jovem com roupas brancas e disse exatamente isto para elas, dizendo que mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Quem falou essa frase falou em nome de Jesus, que pediu para que ele falasse para elas que chegariam ali. Era um recado para os discípulos e para Pedro, para que eles pudessem ir já agora, porque Jesus já tinha ido. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Emmanuel está afirmando que quando nós temos alguma coisa para fazer, para que nós possamos mostrar a fidelidade a Jesus sem mescla, quando ocorrem os momentos de luta que superam o âmbito normal, existe um problema. Naqueles momentos mais difíceis, nem todos conseguem. Ele diz ainda que, comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Ele está afirmando que quando esta experiência que é colocada para um discípulo de Jesus, ele precisa dar a ele maiores demonstrações de coragem, valor e fé, diz que ele modifica ali o seu ânimo de imediato. E ele converte aquela segurança que existia em uma indecisão. Ele converte a alegria em desalento. Continua dizendo que multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Ele faz uma comparação entre os obstáculos que nós possamos ter pela frente, pela incerteza que vai nos provocar. Então, quando nós passamos uma dificuldade, é necessário que nós lembremos disto, que nós tenhamos a certeza que Jesus está à frente para nos acompanhar naquela dificuldade. E diz ainda que os aprendizes, no entanto, não devem esquecer a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Ele está nos lembrando para que nós não esqueçamos que a promessa do princípio, ou seja, a promessa que ele fez, é que ressuscitaria no terceiro dia. E isso ocorreu, mesmo com o pensamento dos seus discípulos que não tinham certeza daquilo que ocorreria. E diz ainda que quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar.
assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Emmanuel fala da ressurreição, que é exatamente um tema da lição. Ao invés deles pensarem na ressurreição no terceiro dia, os seus companheiros, os seus discípulos, estavam refletindo no futuro. Eles estavam também oscilantes entre a dúvida e a perplexidade. E quando eles menos esperam, eles recebem aquela mensagem que vem do mensageiro do Mestre. Aquele jovem que estava lá dentro do sepulcro, que foi encontrado pela Madalena e pela Maria. E ele lhes envia esse aviso salutar, assegurando que o Senhor estaria já adiante, a caminho para Galiléia, e onde aguardaria os amados colaboradores. Em outras palavras, era para que eles saíssem daquela situação de dúvida, aquela situação de perplexidade, e que eles pudessem ir para Galiléia, porque Jesus estaria lhes esperando. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. Ele está nos informando que no apostolado de Jesus, ele sempre estava na frente dos discípulos. E ele diz que isso é normal acontecer no transcurso dos séculos. Isto é, Jesus sempre fez isso. E diz que o Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora. Contudo, com o esforço dos cooperadores, apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Ele diz que Jesus sempre está fazendo o máximo. Ele diz que Jesus sempre está fazendo o máximo. E os cooperadores, eles só fazem aquelas particularidades minúsculas do serviço. E Emmanuel faz uma advertência. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ele está falando agora para nós. Assim que ocorreu com os discípulos de Jesus, que era para não acontecesse conosco. Pois quando nós estivermos entregues à sombra da indecisão, quando estivermos sozinhos, não é para que nós caiamos nisto, é para que nós peguemos o trabalho e seguimos aí a estrada que nós temos que seguir. Na conclusão, ele diz para nós: ide confiantes e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. Ele está nos mostrando que nós teremos provações nas tarefas dilacerantes, que esperam o nosso concurso e ação. Mas mesmo assim, nós temos que estar confiantes e otimistas. E ele diz: de certo não seremos quinhoados por facilidades deliciosas. No mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Ele faz a conclusão, ele diz que nós não seremos quinhoados
por facilidades deliciosas. Isto é, nós não ganharemos nada com isto. Pois o mundo que nós aqui estamos é um mundo de ignorância, que estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos em frente, no encalço das nossas obrigações que nos competem, porque nós estamos conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já está à frente de nós, mas nunca nos perdendo. Ele sempre está ao nosso lado. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.